desesperado, mandou uma carta pro pai, que estava trabalhando igual pro sogro agora. Aí o pai falou assim, olha, contrate Judeu Vermelho como advogado para te livrar. Contratou o Judeu Vermelho e falou assim, olha, vamos chegar para ele, deixa que eu vou fazer uma pergunta e você fica calado. Ele chegou pro sogro e falou assim, o meu cliente está querendo o divórcio. Ele falou, divórcio por quê? Ele não tem direito a pedir divórcio. Ele falou, tem. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Pelas suas contas, ele já está há 7 anos casado com ela. Sim, porque equivale ano de felicidade, então ele está 7 anos. Ok, ela não está grávida. Se ela não deu filhos para ele em 7 anos, ele pode pedir o divórcio sem ter que... Então essa anedota judaica é contada da Idade Média, mas eu a trouxe aqui apenas para ilustrar como é que, não só nos tempos bíblicos, mas na Idade Média até hoje tem a questão do dote. No mundo judaico, assim, mais secularizado, não tem isso. Tá bom? Mas você ainda encontra a questão de dote no Egito, em muitas comunidades muçulmanas, entre beduínos, e você então tem que mostrar que você ama. Uma outra ilustração rápida para o pessoal de casa entender. Quando a pessoa casa, ele faz um contrato de casamento. Então, no papel, ele já está casado. Só que ele tem prazo para levantar o dinheiro do dote para voltar e receber a noiva. Então, no primeiro contrato, vem as famílias. Meu filho vai casar com sua filha, então tá bom. Eu quero tanto para casar com a filha, tá bom. Então ele tem 2 compromissos. Ele já assina o papel, tô casado no papel, só que eu não posso ter relação com ela, não posso morar com ela. Eu vou agora preparar um lugar na casa do meu pai, no terreno do meu pai, vou preparar uma casa, vou levantar o dinheiro e vou voltar com o dote para buscá-la. E ele voltava depois. José, marido de Maria, mãe de Jesus, a Bíblia fala que ele estava casado com Maria, mas não podia ter relação com ela. Aí veio o anjo falando, olha, você tá grávida do Espírito Santo. Maria já estava casada com José, as pessoas leem isso na Bíblia e não entendem. Como é que ela estava casada com José e não podia ter relação com ele? Ela estava no período em que José estava construindo a casa para eles morarem e levantando o dote, quando ela apareceu grávida. Outra situação, Jesus falou com os discípulos assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. A linguagem que Jesus usa com os apóstolos é a linguagem de noivo, indo para a casa do pai, para poder lugar para voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. E o dote, qual o dote que Jesus pagou? O seu sangue na cruz do Calvário. Quando a gente estava no Egito, não sei se você lembra, tinha muitos prédios lá no Cairo que eles levantavam assim e ficavam com os ferrinhos para fazer em cima, e eu expliquei lá, talvez não sei se vai lembrar, que o filho casa e ele mora no andar de cima, aí o outro casa, então quando ele faz o acordo com a família, ele prepara uma casa na casa do pai e volta para buscá-la. É essa cultura do dote, no caso de Jacó, e depois a gente vai entrar no engano de Labão. Mas e aí ele pega e ele trabalha 7 anos. Ele honra tudo, receber, né? Ele faz a parte dele do combinado. É. E pelo que eu entendo aqui, a Bíblia dá alguns indícios que ele era um bom trabalhador, engajado, etc. E aí ele não recebe o combinado, ele recebe a irmã, a Lia. E aí tem uma discussão. Aqui, qual que é o simbolismo disso? Por que isso aconteceu? Era legal fazer isso ou não? O que você vê? Todas as nuances legais daquela época nós não temos, porque a arqueologia tem fragmentos de história. Então eu tenho as leis de Nuzi, o código de Hammurabi, eu tenho as leis de Eshnuna, que são códigos legais da época que às vezes lançam luz sobre práticas bíblicas, sabe? Mas algumas coisas a gente dá para entender. Havia alguns costumes patriarcais. Tá. O meu clã é assim que funciona. E antes de responder essa pergunta, Tiago, eu tenho que ir aqui na psicologia do texto. Lembremos que na Bíblia fala que Labão tinha 2 filhas. Tá. Uma chamava-se Raquel e a outra Lia, ou Lea, em hebraico. E nós falamos na primeira parte do nosso bate-papo sobre a questão dos nomes na Bíblia, o significado. Lembra? A gente já falou do Jacó, que é Tiago, que era enganador. Não era enganador etimologicamente, mas passou a significar enganador e coisas assim. Pois bem, quando o nome era dado, só para refrescar sua cabeça, você que está assistindo a gente, no Oriente Médio o nome era escolhido pelo significado. Lembra disso? A gente falou aqui do nome Tiago, do nome Jacó. O que significa Raquel? Rahel, em hebraico, significa ovelha. Ovelha. E ovelha é um animal precioso para a família. Então o pai colocar na filha o nome de ovelha é porque era uma filha realmente preciosa aos seus olhos. Mas a mais velha tinha o nome de Lia, ou Lea, em hebraico. Lea significa cansada, fraca. Cansada, fraca. Por que alguém ia colocar o nome de cansada, fraca numa menina? A gente estava
passando alguns apertos em casa com a Sarinha, nossa filhinha, com cólica. Essa. E isso é triste. Mas até que foram poucas as cólicas dela, porque a gente recebeu um casal que foi nos visitar e a mulher falou o seguinte: nossa, minha filha, quando teve cólica, ela ficou chorando praticamente dia e noite, com poucas horas de intervalo, durante praticamente os 3 primeiros meses. Eu não dormia, ninguém dormia, porque ela chorava de dia, não passava, chorava à noite, não passava, e dava tudo e tal. Hoje eu até suspeito, ela falava que era refluxo, mas na época não se falava muito disso, pensava que era cólica, era refluxo, e ela chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite. Pois bem, essa experiência dos pais com relação às crianças varia. E na época já é motivo para você colocar apelido numa criança. Então talvez uma criança que fosse muito assim, desanimadinha, não brincava, não interagia, cansada é Léa. Léa. Agora vamos traduzir os nomes para a nossa língua para entender como é que soava nos diálogos. Olha, eu quero apresentar minhas 2 filhas, essa aqui é a ovelha, essa aqui é a cansada. Percebeu o pejorativo? E tem mais detalhe que me chama atenção. Quando a Bíblia fala do amor de Jacó por Raquel, o nosso lado mais romântico fica torcendo pelos dois e pensando que a Raquel é maravilhosa, linda, bela, e a Lia, ou Léa, é a sem graça. A gente nem dá bola por ela, mas a verdadeira heroína é a Léa. E eu vou chegar em alguns detalhes interessantes para você. Primeiro, olha o que a Bíblia fala no Gênesis capítulo 29, versículo 11. Léa tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Aqui fala que Jacó gostou de Raquel porque Raquel era bonita, mas olha a descrição. Léa tinha olhos sem brilho. Algumas Bíblias trazem olhos vesgos, olhos fracos. Significado nisso aqui. Você sabe que no Oriente Médio tinha também muita superstição. A Bíblia não endossa a superstição, mas descreve. Eu vou explicar rapidamente, vocês vão entender. Se Jesus estivesse aqui hoje, na cultura brasileira, e o Kaique espirrasse, se Jesus estivesse sentado aqui no lugar, talvez Jesus falaria com o Kaique assim, saúde. Ao Jesus falar saúde para o Kaique, Jesus está repetindo uma superstição medieval, que na Idade Média acreditava que quando a pessoa espirrava, o espírito saía pela boca. Então você tinha que pronunciar uma bênção, Deus te crie, que te dê boa sorte, para a alma voltar. Senão você podia morrer no espirro. Mas isso era Idade Média. Hoje, eu falo saúde quando você espirra apenas por uma questão de educação. O que começou com uma superstição virou apenas uma expressão idiomática. Tudo bem até aí? E se Jesus hoje falasse saúde, Kaique, Jesus não estava nem endossando a superstição, nem cometendo deslize científico de achar que falar saúde vai curar a gripe do outro. É apenas uma expressão idiomática de uma que nasceu com a superstição. Naquela época já tinha muito medo do mal olhado. O tal do mal olhado não vem de hoje, vem do passado. E havia a crença que pessoas que não tinham uma boa energia, eu estou falando em linguagem atual, né? Que tinham uma boa disposição, que eram muito susceptíveis ao ataque de demônios, eram pessoas que tinham olhos fracos. Jesus vai usar essa expressão idiomática lá na frente ao falar o seguinte: se os seus olhos forem maus, todo o corpo será mau. Se você for uma pessoa negativa... Exatamente. Jesus não está endossando, quero repetir isso bem claro, viu, Tiago, para ninguém entender. Jesus não está endossando a superstição, mas ele está pegando de uma superstição uma expressão idiomática. Se os teus olhos forem maus, disse Jesus, o corpo todo é mau. E Lia tinha os olhos fracos. Inclusive, nós temos na Mesopotâmia orações que foram encontradas pedindo proteção contra as pessoas de olhos fracos. E sabe quais eram as mulheres que tinham mais medo de estar perto